Olá, eu sou Beto Ribeiro. E eu sou Carla Albuquerque. Eu vou tirar isso aqui, parece que eu estou te dando cutucadinha assim. Olá, eu sou Beto Ribeiro. E eu sou Carla Albuquerque. Nós somos do canal Investigação. Não, canal Operação Policial. Volta de novo. Começa você. Olá, eu sou Carla Albuquerque. E eu sou Beto Ribeiro. Nós somos do canal Operação Policial e do programa Investigação Criminal. E olha o que chegou para vocês que pediram tanto. Os cadernos do Investigação Criminal. Esses são os cadernos de anotação. Tem tanto do Investigação Criminal como do Operação Policial do canal e também do programa. Tem desses tamanhos todos aqui, ó. Tá parecendo mesa de merchan, né? Mas tem todos esses tamanhos. Tem as canetas. Tanto do Investigação Criminal como do Operação Policial. E tem, já falamos, da caneca do Investigação Criminal, que vocês sempre veem aqui durante o programa, todo mundo tomando o que será que tem aí dentro. Cada um tem a sua bebida preferida. Exatamente. Pode ter um café, um chá, uma água. Para comprar? Para comprar, você pode entrar no Instagram da Media Land. A Media Land é quem cuida do canal Operação Policial. Então é @MediaLandPlay. Media Land Play. Aí você vai lá nos contatos e tem todas as informações. Ou você pode mandar um e-mail para loja@medialand.com.br. Todas as informações vão estar aqui no seu vídeo. Também pode comprar pelo WhatsApp, que está aqui também no vídeo. E nesse botão contato, dentro do Instagram da Media Land, que é @MediaLandPlay, você também consegue o número do WhatsApp para fazer a compra mais rápida. Então não deixe de comprar os cadernos do Investigação Criminal, do Operação Policial e anote tudo quando você estiver assistindo as entrevistas com o Beto, as lives comigo. Ó. E em breve muito mais coisas. Tem camiseta vindo, outros cadernos vindo, tem muitos outros produtos que vocês mesmos têm pedido pra gente. Seja um super fã, colecione tudo. Obrigado. Sei lá, que foi bom isso. Falamos aqui sobre o caso Henri Borel. Não foi, como sempre fazemos, tão profundo, porque ele ainda é um caso em conhecimento. Deixa eu só encostar mais um pouquinho. Bora. Pode ir lá. 1, 2, 3 e... 8 de março de 2021 paralisou o Rio de Janeiro e o Brasil. O rosto do pequeno Henri Borel virou a principal imagem do país naquele dia e em todos os outros que se seguiram. As manchetes dos jornais da época contavam os terrores que o menino teria sofrido dentro de casa pelas mãos do padrasto e com a mãe presente. Aquela que deveria salvar permitiu a morte do próprio filho com apenas 4 anos de idade. Esta foi, aliás, a primeira live do Investigação Criminal. Caso que a mídia destacou muito bem e os médicos lá perceberam, né? É a quantidade de ferimentos. Esse menino tinha ferimentos na face, na cabeça, no tórax, nas pernas e este ferimento extremamente grave, tá? Tudo indicava que Henri chegou ao hospital já morto, com 23 hematomas que permitiram a qualquer pessoa pensar o mais terrível filme de terror que a criança teria vivido até seu último minuto. Quem não viu a imagem de Henri subindo para casa no colo da mãe? E quem não viu a imagem de Henri saindo em plena madrugada pelo mesmo elevador, no mesmo colo da mesma mãe, mas já inconsciente? A selfie de Monique, a mãe, na delegacia. Quem esqueceu? Da pose arrogante do casal. Quem não lembra? Quem não se arrepiou com a conversa por WhatsApp da babá com Monique, revelando a solidão do menino com o Dr. Jairo, padrasto, fechados os dois num quarto, com música alta e com Henri saindo mancando. Mas, apesar de toda a ausência materna de Monique, que prefere ficar no cabeleireiro a ir tirar Henri das mãos de Jairo, apesar de toda a empáfia do padrasto que se sentia acima do bem e do mal apenas por ser um vereador do Rio de Janeiro, apesar do casal não revelar a genuína tristeza da mãe que enterra seu filho, o que faz de verdade os dois serem assassinos de Henri? De março de 2021 para cá, novas provas foram chegando a público. A imagem de Jairo tentando ressuscitar Henri no elevador. Por que não vimos antes?
O fato de o hospital onde Henry foi atendido ter ficado 1 hora em processo de reanimação de um menino que já teria chegado morto ao pronto-socorro não é estranho? A ausência de exames e do prontuário médico no inquérito e na autópsia da criança. Isso é comum? Isso é correto? A juíza que vai liderar o julgamento do caso fala em vídeo que esse processo será um momento emocionante e emocional. Estaria a magistrada em suspeição para julgar os acusados pela morte de Henry? Essa história poderia ter um outro final? Ou todos esses novos elementos seriam apenas bomba de efeito fumaça das defesas de Jairo e Monique para causarem ainda mais desordem nesta história? Afinal, quem matou Henry Borel? Olá, eu sou Beto Ribeiro, roteirista e entrevistador, e ao lado de Carla Albuquerque, diretor de Investigação Criminal. Eu converso agora com o Dr. Fábio Vieira. O Dr. Fábio é o promotor do hoje caso mais aguardado pelos seus detalhes e pelo julgamento, e para saber cada vez mais como será o fim dessa história, se essa história tem fim, que é o caso Henry Borel. Dr. Fábio, muito obrigado pelo seu tempo. Eu pretendo não tomar demais, porque eu sou como promotor, imagino que tenha muita coisa para fazer também. Mas é sempre importante, eu acho, que para a sociedade conhecer quem está pelo Estado colocando esse julgamento à frente. Então, eu queria começar com o senhor perguntando a pergunta clássica. Doutor, que caso é esse? Beto, boa tarde. É sempre um prazer poder falar com a mídia, poder falar com o público e explicar a nossa função, explicar qual é a visão estatal da parte do Ministério Público sobre determinados eventos. Eu sou promotor de justiça, titular do 2º Tribunal do Júri, então a minha profissão é lidar com homicídios dolosos contra a vida, além de outros crimes que são de menor incidência, como suicídio, a instigação, auxílio, induzimento, também algumas formas de aborto e infanticídio. Esse caso trata da morte de uma criança que, ao nosso ver, foi feita de forma voluntária. E as 2 pessoas que estão sendo acusadas desse crime, também, ao nosso ver, são as responsáveis por esse evento, por essa consequência morte contra a criança, contra o Henry. É claro que a instrução, na sua primeira fase, está chegando ao fim, e ainda temos algumas etapas a serem cumpridas, mas o caderno probatório, ou seja, para usarmos termos mais simples, as provas que existem no processo, atualmente já me convencem dessas premissas que eu comecei a colocar com você. Esse caso, ele tem vários pontos sempre que eu chamo que são aqueles pontos que entram na casa de qualquer pessoa. Quando uma mãe é envolvida na morte de um filho e assim por diante. Mas esse caso não chega, ele não nasce como um homicídio. Como que esse caso passa de um acidente doméstico, se se pode chamar isso, para um homicídio? Quais foram as linhas de investigação, quais foram as provas, quais são as provas periciais que te trazem esse encaminhamento como a mãe e o padrasto de Henry como os autores do crime? Bem, a morte ela está sempre presente nas nossas vidas, né? Embora os termos possam ser contraditórios, não são. O fim de cada vida, ela chega com a morte. É muito difícil de nós acreditarmos que a morte de uma criança, de um garoto de 4 anos, ela é feita de forma voluntária, ou seja, alguém tem a vontade de lesionar uma criança ao ponto dela perder a sua vida. Então, também acontecem acidentes domésticos, também acontecem
doenças, né, que muitas vezes não são percebidas até o momento em que ela se mostra, e às vezes ela se mostra de uma forma muito incisiva e não dá mais tempo nem do tratamento. Então, essa criança chega ao hospital, levada pela mãe, levada pelo padrasto, e eles dizem que, de repente, ouviram um barulho e encontram essa criança desacordada, ainda com vida, tentam algum tipo de procedimento para que ela volte a respirar normalmente, a abrir os olhos. Então, os médicos, é claro, né, num primeiro momento, eles recebem aquela criança como se houvesse acontecido um acidente doméstico ou alguma outra situação tivesse causado aquele estado. Ele já entra em PCR, né, parada cardiorrespiratória. Então, ele já entra, vamos dizer assim, né, em termos leigos também, cadáver. A partir daí existe um tempo bastante grande em que a equipe hospitalar, a equipe daquele hospital tenta reanimar a criança, né? Outros pediatras são chamados, que estão de sobreaviso, que estão em casa. Então, toda aquela equipe pediátrica tem agora, naquele momento, como missão tentar reanimar essa criança e não consegue. A partir daí, eles, agora, quando não existe mais a possibilidade, não que existisse no início, mas os médicos tentam a qualquer custo salvar. Se isso seria possível ou não, é claro que os exames posteriores vão nos informar. Então, nesse momento posterior, né, à tentativa de reanimação dessa criança, é constatado que aquela morte, ela não pode ser diagnosticada em um quadro que não levasse alguém a ser responsável por ela. Portanto, o encaminhamento ao IML é necessário. A partir desse encaminhamento, alguns exames são feitos e se constata que essa criança ela tem várias lesões e algumas dessas lesões causaram, né, consequências físicas, e essas consequências físicas evoluíram ao óbito. Então, aí nós estamos diante de uma ação física contra uma criança que causa um óbito. A investigação depois ela mostra que o acusado, Jairo, desde o primeiro momento, tenta, através de conexões políticas, através de conhecimento com pessoas, esquivar, tirar essa criança do procedimento que existiu desde o início, que é o encaminhamento ao IML e, posteriormente, a análise do corpo, né? O auto de exame cadavérico. Enfim, e isso já começa a levantar suspeita. Por que essa pessoa ela tenta usar de alguma influência para que não haja um exame que, se a história contada quando da apresentação da criança no hospital for verdadeira, ou se ela fosse verdadeira, não teria problema nenhum. Qualquer exame, qualquer diagnóstico ia beneficiar a mãe, ia beneficiar o padrasto, porque nada aconteceu que pudesse indicar algum maltrato, alguma ação deliberada contra a criança ou alguma omissão por parte deles. Então, desde o início, já existe essa tentativa. Mas, como a criança é apresentada no hospital com esse relato de mãe e de padrasto, por uma questão, né, de boa-fé e o que existe no processo penal, como aquele óbito não pôde ser constatado desde aquele primeiro momento como fruto de um crime, não existe ali uma primeira definição de um crime de homicídio tendo sido praticado. E isso, ao longo de exames sendo feitos, de alguns depoimentos sendo colhidos, a situação se mostrou mais clara. E, a partir daí, se constatou que esse óbito foi fruto de uma conduta criminosa.
E aí começa a investigação para saber que conduta e quem são os autores, motivação e dinâmica. Positivo, na verdade. Não, pode falar. Isso tudo acontece em paralelo. Sim. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo o autópsia, né, o exame no corpo agora do já morto Henri, nós já tiramos algumas conclusões, porque as conclusões elas são óbvias em alguns momentos. Se existiam 2 pessoas adultas dentro daquela casa, fora a criança, se alguém agiu contra a criança, vai ser um desses 2 adultos ou os 2. Não teria como ser de outra forma, a não ser que alguém tivesse invadido a casa. Mas a gente tem conclusões preliminares que, com o tempo, elas conseguem se consolidar. Como, por exemplo, não ter ninguém tido acesso a essa residência da noite para a madrugada. Dentro do que vocês conseguiram redesenhar, uma vez que os autores, os indicados, os autores que são indicados como tendo sido eles os causadores da morte do Henri, eles não confessam a morte do menino. Qual foi a dinâmica? O que aconteceu dentro daquela casa para uma criança tão pequena ter sofrido tanto? Veja bem, na capital do Rio, como em outras capitais, nós partimos o trabalho do Ministério Público em segmentos, né? Eu já fui promotor do interior por mais de uma década e lá eu era responsável pela investigação penal também, junto com a autoridade policial. Hoje em dia, né, desde que eu vim para a capital, e também tem mais de 10 anos, eu pego uma investigação já concluída. Então, a partir daí, eu começo a instrução desse processo, eu vou trabalhar em uma segunda etapa. Então, a investigação, ao meu ver, está sendo confirmada, ou seja, as conclusões da investigação estão sendo confirmadas na instrução que está sendo feita. E essa investigação, né, conduzida pela autoridade policial e acompanhada pelo Ministério Público, pelo promotor de investigação penal, foi passo a passo demonstrando que essa criança estava sofrendo já maus tratos, estava sofrendo abuso, estava sofrendo possíveis torturas do Jairo. Essa investigação demonstrou que a Monique já tinha conhecimento disso. Essa investigação demonstrou que outras crianças que tiveram convívio com Jairo em situação análoga, ou seja, em situação semelhante à do Henri, também sofreram maus tratos, também sofreram torturas por parte do Jairo em uma conduta também semelhante. Então, o que a investigação foi demonstrando? Que ele já havia tido esse comportamento com outras crianças, que ele já tinha esse desvio de personalidade há alguns anos, né, pelo menos, o que ficou retratado, talvez até mais tempo, enfim. A gente vai trabalhar com o que a investigação nos permite concluir. E, então, a partir daí, não se teve dúvida que as lesões aqui que acometeram o Henri foi mais um episódio, um capítulo de uma conduta que vinha sendo praticada pelo Jairo em outros relacionamentos. E como a mãe sabia dessa conduta, ou seja, ela até no interrogatório disse que com alguns dias de relacionamento com Jairo, ele já colocou um dispositivo de vigilância no telefone dela e com um mês aproximadamente, ou um pouco mais de relacionamento, ele já invadiu a casa dela e a enforcou, estando a criança do lado. Então ela narrou vários episódios de uma conduta completamente desequilibrada do Jairo e resolveu deixar o filho dentro desse convívio. É claro, portanto, que ela estava sendo bastante omissa na proteção da criança. E quando teve a informação de que ele estava agindo contra a própria criança e não mais a criança estando numa situação de vulnerabilidade por estar num ambiente que não fosse sadio. E sim, agora já, além de não ser sadio, já as agressões acontecendo contra a própria criança. Ela
fingiu que nada tinha acontecido e continuou permitindo. E aí, a partir daí, a partir da constatação do óbito, ela continua com o Jairo como se nada tivesse acontecido, em comunhão de esforços para que a história deles fosse tida como verdadeira, e essa história foi completamente contraditada e provada que era mentirosa por elementos muito simples da investigação. Isso o senhor fala, por exemplo, dessa parte que a Monique tinha conhecimento, que são as trocas de mensagens com a babá, é isso? Onde ela mostra que a babá explica que o Jairo estaria com o Henry dentro do quarto, fechado, o menino sai mancando. Essas provas são cabais para mostrar que a Monique ela foi ausente na defesa do filho. E quase uma coautora? Na verdade, é o seguinte, ela está sendo acusada de uma conduta que nós chamamos de comissiva por omissão, ou omissiva por comissão. Na verdade, nada mais é do que o quê? O nosso direito penal, ele estipula que algumas pessoas, elas precisam, é necessário, é obrigação, ou seja, é obrigatório que essas pessoas protejam algumas outras. Como, por exemplo, o guarda-vida é responsável pela proteção de quem está tomando banho de piscina. Se ele vê alguém se afogando e nada faz, é como se ele próprio estivesse afogando essa pessoa. Os pais, eles são responsáveis pela segurança, pelo bem-estar, pela saúde dos seus filhos. Então, se eu vejo um filho meu se engasgando e não tento fazer nada, é como se eu tivesse o sufocando. Então, se a mãe percebe que essa criança está apanhando, que essa criança está sendo maltratada, que essa criança está sendo torturada, que qualquer mal esteja sendo praticado contra ela, ela podendo agir, ela não age, é como se ela propriamente estivesse fazendo aquilo. Então, a acusação que pesa contra ela fala sobre uma omissão, quando ela poderia e deveria agir para que aquilo não acontecesse. Isso, a mãe, sendo mãe, claro, é o mais esperado que uma mãe defenda o filho. Mas a babá, por exemplo, que tem todas essas informações, ela também ela é responsável por isso? Não? Com certeza. Só que a babá, aí nós vamos fazer um raciocínio. Quando se reporta a mãe e fala sobre aquele problema, ela já está se desincumbindo desse seu mistério, dessa sua obrigação? Se está, aí ela se isenta da sua responsabilidade. Diferente seria, e nós não temos algo que indique isso, né? Ela está ali, passa para a mãe, mas a mãe não está fazendo nada, mas a mãe deixa. E ela, vendo aquilo, ela continua também sendo babá. Nesse caso, ela sim poderia responder por eventual consequência contra essa criança, mas nós não temos, na investigação, essa visão de que ela conta e, para ela, ou seja, ela continua vendo que nada está acontecendo e continua ganhando dinheiro como babá. Se isso se isso acontece, ou se depois a gente prova que isso acontece, ela responde sim. Tá. Por essa conduta. Continuando então na babá, já aproveitando para a gente, ela tem sido uma pessoa que vai e volta nos seus depoimentos. E graças à tecnologia WhatsApp, ali é imexível, se existe essa palavra, é indiscutível. Você lê as conversas ali e você sabe o que está acontecendo. O caso da babá, dessa pessoa que vai e volta nos seus depoimentos, o que ela pode atrapalhar no seu trabalho, o que ela pode ajudar, ou hoje ela já não consegue mais mexer em nada? Porque eu acho que ela tentou de novo mudar o depoimento, não foi? A base de qualquer investigação, na verdade, a base da vida, né, do direito penal e das constatações que nós temos que ter para que as normas sejam aplicadas, é parte de situações razoáveis, né, de situações corriqueiras,
O que eu quero dizer com isso? Se eu estou vendo uma troca de mensagem onde a babá diz, né, que a criança está sendo maltratada, olha que eu não estou repetindo as palavras de forma literal, mas o conceito, né, a ideia. E a mãe toma ciência disso e continua conversando, e uma imagem de vídeo é mostrada para a mãe. Então, aquilo ali, eu percebo que existe uma conversa sobre uma agressão que está sendo feita contra aquela criança. E isso está documentado. Enfim, né? É claro que as defesas vão dizer que aquilo foi produzido de forma ilegal, olha, aquilo foi produzido sem que eu obedecesse algum tipo de regra. Isso, ao meu ver, é uma tentativa que espero seja em vão, de descaracterizar uma coisa que está óbvia, uma coisa que é bem óbvia. E quando eles tentam apagar, também fica bastante óbvio que querem que as provas não apareçam na investigação. Isso, somando 2 mais 2, não tem como eu chegar a um outro resultado que não seja 4. Isso me mostra claramente, tanto que aquilo aconteceu, como que querem que aquilo não seja esclarecido, que querem que isso não venha à tona. E, posteriormente a isso, se a babá ela vai e volta num movimento que eu vou caracterizar aqui como movimento ioiô, né? Ela pode responder por isso, porque a legislação prevê esse tipo de conduta. Claro que nesse processo, algumas coisas elas surgem, como, por exemplo, possibilidade de testemunhas estarem sendo coagidas, possibilidade delas estarem sendo ameaçadas. Então, tudo isso precisa ser analisado, sopesado, para sabermos se ela age dessa forma por medo, né? Por uma fragilidade social que a impede de dizer a verdade, por temer as consequências, ou se ela está dizendo isso porque quer se beneficiar de alguma forma. Mas isso ainda precisa ser esclarecido. De forma que, para responder a sua pergunta, esse movimento que eu dei o nome de ioiô dela, para mim não faz a menor diferença, porque o que precisa ser provado e o que precisa ser provado através dela, já veio desde a investigação e só foi confirmado durante a instrução. Para eu entender, os advogados de defesa alegam que não foi, que essa prova da conversa do WhatsApp não foi feita de maneira legal, é isso ou não? Eu entendi errado? Em resumo, aliás, sim. Agora, se você me perguntar os argumentos dele, eu não vou saber te explicar, porque, para mim, são absolutamente... são completamente infundados. E aí vai daqui, dali, e fala isso, porque não foi pego com uma pinça, qualquer coisa parecida, tá? Na verdade, quando eu falo aqui, na maior parte das vezes com você, eu falo através de ideias e conceitos, não de forma literal, porque o processo já talvez tenha mais de, talvez, alguns milhares, talvez não, com certeza, algumas milhares de páginas. Então, assim, eu não vou reproduzir letra por letra, e sim a ideia, até porque acredito que o objetivo do programa seja que as pessoas fiquem esclarecidas do conteúdo. Né? Exatamente. Eu acredito que seja importante, é importante para o programa, mas também acredito que para o seu trabalho, o desenho de personagem, principalmente no caso da mãe e do Jairo. Então, eu queria que você me ajudasse a entender quem são essas pessoas, como que elas se encontraram, quem é a Monique e quem é o Jairo? Quem são eles? Olha, veja só, na maior parte das vezes, o nosso trabalho, ele fica limitado a análise de dos personagens que são envolvidos em determinada conduta criminosa, através de um recorte no tempo da vida. Então, por exemplo, se alguém é preso em flagrante, roubando uma outra pessoa, eu tenho uma figura típica bem clara, que é subtrair coisa alheia móvel mediante ameaça. Eu peguei, eu flagrei, a vítima confirma, por acaso tem uma câmera que filmou isso, então eu tenho uma subtração, uma arma sendo empregada para essa grave ameaça acontecer, então eu tenho aquele recorte. Mas quem era essa pessoa? No processo eu não consigo provar coisas do passado dessa pessoa, eu não consigo muito bem, às vezes, enquadrá-lo numa situação
social, mas o que eu tenho dentro do processo me permite concluir, sem sombra de dúvidas, que aquele personagem praticou aquela conduta. Então, assim, de acordo com aquele recorte que eu faço, às vezes vem mais coisas, eu vou caracterizar, e o direito penal funciona da seguinte maneira: o que eu não tenho para beneficiar, eu também nunca vou poder prejudicar. O que significa isso? Se eu não tenho informações anteriores, isso não vai servir para que eu prejudique a situação de alguém. Nada que não exista, né, ou que não existe no processo, nunca poderá ser usado para prejudicar. Então, eu só posso usar de analogias ou de outras situações para beneficiar, para prejudicar só o que está provado e o que está descrito na lei. É assim que o direito penal ele age. No caso da morte do Henri é um pouco diferente, por quê? Porque como existe uma comoção nacional, várias fontes de informação elas surgem no processo, o que é muito importante também, porque eu costumo dizer o seguinte: há quase 22 anos eu faço júri e muitas vezes, né, infelizmente, eu já deparei com situações de crianças serem mortas por padrastos, por pais, por mães, enfim, por pessoas que deveriam estar ali protegendo a criança, e a gente não pode voltar atrás, né? Mas nós podemos alertar a sociedade, alertar as pessoas que precisamos ficar atentos. Se uma criança está chorando aqui do lado da minha casa, provavelmente é algum problema que ele está passando, alguma doença, ou algum mal-estar e tudo mais. Então, nada para, no primeiro momento, criar um alarme. Mas eu fico um pouquinho mais atento. Assim como os profissionais de saúde, quando as crianças chegam, né? Um pouco mais de atenção, ficar observando. Por quê? Porque existem sempre sinais de que alguma coisa está fora da ordem. Então, a gente aproveita esse tipo de repercussão em alguns crimes para chamar a atenção da sociedade. Olha só, a vida em sociedade importa em alguns custos, em alguns ônus sociais, eu chamo dessa forma. E um deles é ficar prestando atenção nas pessoas menos favorecidas. Menos favorecidas, não estou dizendo socialmente ou financeiramente, não, por conta da realidade naquele momento. Então, uma criança é menos favorecida com a sua proteção social no dia a dia. Não que ela esteja passando fome ou culturalmente esteja abandonada, mas ela é menos favorecida como pessoa independente para se proteger. O próprio Henri, ele não era de uma classe social baixa e ele estava desfavorecido. Ele não tinha segurança dentro da própria casa dele. Essa é a conotação. Quando eu digo isso, a conotação é essa. Exatamente essa. Então, assim, essa repercussão social, ela serve bastante para isso. Mas voltando aqui ao seu ponto, quando nós temos um crime de repercussão, as fontes, elas aparecem. Por isso que ficamos sabendo que o Jairo, ele teve um histórico de alguns relacionamentos cujas companheiras tinham filhos menores que sofreram abusos, maus tratos, possivelmente tortura dessa pessoa, e num quadro bastante semelhante. Então, isso dá uma assustada, né? Porque o quadro aponta que ele já vinha praticando isso há alguns anos. Essas mulheres fizeram o boletim de ocorrência contra ele? Ele, inclusive, responde a outros processos que fogem, né, da alçada do tribunal do júri, porque não tratam de um crime doloso contra a vida. Então, é um crime que nós chamamos de comum, e essa expressão comum, ela nada mais significa do que o que não é do júri, é comum. Quer dizer, nós temos os crimes de menor potencial ofensivo também, essa é uma outra categoria. Mas as grandes categorias é o crime comum e o doloso contra a vida. Então, eles estão respondendo nos respectivos juízos por ele, né? Está respondendo nos respectivos juízos, eu tenho quase certeza, porque eu já li essas denúncias, mas os nomes podem me fugir da memória. Tem até uma das mães respondendo com ele, salvo um engano grosseiro que eu acho que não estou tendo. A Monique sabia
desse passado nebuloso do Jairo? Nada no processo indica isso. Porque eles... Pela minha percepção, olha, pela minha leitura, nada indica isso. Eles estavam... O que indica é o seguinte... o que indica? Não, o processo ele indica que ele era uma figura altamente instável desde o início da relação. Então, vamos lá, né? Pessoas comuns se separam. Pessoas têm outro relacionamento. O divórcio, a separação, o término de namoro, término de união estável, isso é uma coisa mais do que normal, né? Outras relações, elas vão acontecendo e o mundo vai andando de acordo com essa realidade, completamente normal. Agora, uma mulher experiente, uma mulher vivida, que começa um novo relacionamento, mesmo que esteja apaixonado por aquela pessoa, nos primeiros dias a pessoa já coloca um espião no seu telefone e, posteriormente a isso, já começa a xingar, palavras de baixo calão, preconceitos contra a liberdade feminina e agressões físicas, não é possível que alguém ache isso normal. Não é possível que alguém ache que uma pessoa que se comporta dessa forma seja equilibrada. E a partir daí, a partir dessa constatação com vários pontos que aconteceram, o que faz a Monique? Ela leva o filho para o convívio dessa pessoa. Então, desde esse primeiro momento, olha só, ela coloca esse garoto em risco. E já sabendo de todo esse histórico recente do próprio relacionamento, esquece o que aconteceu com ele no passado, que o processo não me indica ter ela esse conhecimento, a não ser um telefonema, uma mensagem, depois um telefonema para uma antiga namorada que diz que ainda estava com ele, enfim. Mas isso aí não importa se nada tivesse acontecido, a criança, ela fica no relacionamento que ela quiser. Agora, a partir do momento que ela leva uma criança de 4 anos, omitindo do pai dessa criança que está levando essa criança para conviver com alguém com esse perfil, ela já está deixando essa criança em risco. E pior ainda, depois, né? Eu já falei isso lá atrás, estou repetindo agora para você. Quando ela toma conhecimento de que o próprio Henri está tendo contra a sua integridade física ações dele de forma deliberada e continua o relacionamento, então aí, né, não. O que ela pode alegar? Ela podia não conhecer o passado nebuloso, mas ela vivia um presente nebuloso. Então, o presente que ela tinha já vinha a bula, né, do que ele era. Então, ela não era uma surpresa para ela ele ser uma pessoa violenta, uma vez que ele era violento com ela. Veja só, isso é uma conclusão sua, que apesar de repórter, que apesar de trabalhar também com investigações criminais, chega a essa conclusão através de um senso comum. Como qualquer pessoa com um raciocínio médio vai chegar. Isso não preciso ser um expert em investigação, eu não preciso ser um psicólogo, um psiquiatra ou alguém do ramo de ciências comportamentais para chegar a essa conclusão. Qualquer um chega a essa conclusão. Não, e ler aquele relato, aquele WhatsApp entre ela e a babá é angustiante, porque toda hora você se pergunta, por que você não larga tudo e vai salvar teu filho? Não é porque ela fica... Ela preferiu continuar tratando do cabelo. É aquela coisa assim, vai lá e bate na porta, vai lá e bate na porta, vai lá e vê como ele tá, fica com ele, não deixa... O que é isso? Fala que vai descer no parquinho. Como não larga tudo? Como uma mãe não larga tudo? Para ir salvar um filho de 4 anos, né? Porque já é estranho um adulto com uma criança dentro de um quarto. Só isso já é esquisito, né? Ainda mais não sendo seu pai, não sei ninguém. E eles tinham pouco tempo de relacionamento, não tinham? Olha, segundo ela, se conheceram, acredito que em setembro, e final de dezembro ou começo de janeiro já foram morar juntos. Quer dizer, pouquíssimo tempo. Sim. Tendo um histórico já de agressão. Ele se mostrou muito rápido. Geralmente esses homens demoram um pouquinho mais, né, para se mostrar. Ela, qual teria sido, o que vocês trabalham como motivação para o crime? A dele? Qual a motivação? Para mim é uma conduta, eu aditei a denúncia dizendo o seguinte, também em ideias gerais. Olha, ele é uma pessoa com esse tipo de comportamento sádico,
que quis continuar tendo esse comportamento. E quando eu intitulo a ação dele dolosa, eu digo o seguinte: uma pessoa que agride crianças dessa forma que ele agredia, ele não estava se importando com a vida dessa pessoa, ou seja, quando eu coloco a conduta dele como tendo sido praticado com dolo eventual, o que isso significa? Ele estava batendo nessa criança, se ela morresse, não se importaria com esse resultado, porque teve uma antes do Henrique, que inclusive quebrou o fêmur, pelo que indica a denúncia. O senhor me respondeu a pergunta que eu ia fazer em seguida, que é, ele teria ido além, mas não percebeu que foi além? Não, ele tem o dolo existe de qualquer maneira, ele sabe que ele já foi. A verdade é o seguinte, dolo é vontade de praticar uma conduta. O dolo. Não, mas você pode falar dolo também, mas as pessoas falam... Não errou não, isso aí depende de quem fala, não tem diferença. Mas a conduta dolosa é aquela deliberada. Acontece da seguinte forma: se eu quero matar alguém, eu dou um tiro na cabeça de alguém, isso está completamente caracterizado. Agora, se eu bato na cabeça de alguém com uma garrafa, por exemplo, essa pessoa vem a morrer, eu tenho que fazer uma pesquisa mais profunda. Será que o meu dolo, a minha vontade era de matar ou a minha vontade era de lesionar? Mas pegou num ponto da cabeça que acabou causando uma sequela mais grave daquela que eu poderia prever. E acabei matando. Então, eu tenho dolo de machucar, mas não tenho dolo de matar. Então, nesse exemplo formulado, tá? Isso seria o que eu chamo de um crime pré-ter doloso. Dolo na conduta inicial e culpa na consequência, no resultado morte. Então, eu tiraria isso do júri. Diferente vai ser o seguinte: se eu vejo uma multidão e dou um tiro para cima dela, se não acertar ninguém, tá bom, eles foram embora, e se acertar alguém, dane-se. Então, assim, não me importo com o resultado. Então, vejam só, na minha percepção, e por isso que eu fiz dessa forma, quando aditei a denúncia, uma pessoa que bate com essa intensidade, e já existia, né, comprovado ali durante as investigações, a ação dele contra outras crianças, ele não está se importando muito com a consequência que virá da sua ação. Então, para ele, se vive, viveu, se morre, morreu. Tanto é verdade que, quando sobrevém a morte, qual é a primeira conduta dele? Tentar esconder o que aconteceu. Primeiro porque essa criança, que já chega em parada cardiorrespiratória, o exame do corpo da criança no IML comprova que ela já estava morta há algum tempo. Então, na minha análise preliminar, aquela levada da criança ao hospital nada mais é do que eu vou chamar de uma história cobertura, ou seja, de uma história criada para encobrir o que verdadeiramente ocorreu. E depois disso, o que acontece? Uma mensagem do Jairo para um diretor do Hospital Barrador. Para quê? Porque já que ele tinha algum conhecimento, já que essa pessoa sabia que o Jairo tinha influência e poder político, olha só, não leva para o IML, não. Então, sempre tentou se esquivar do que efetivamente ocorreu. As mensagens entre Babá e Monique sendo apagadas, estando a Monique ainda com Jairo, os dois ali juntos, se apresentando juntos para a sociedade, como um casal, encarando aquilo como se fosse um acidente que, coitado, o Henri sofreu, isso tudo é uma encenação. Então, o que eu vejo nesse caso é uma encenação desde o início para tentar encobrir a história real, a história verdadeira, o crime. É impossível não lembrar, eu não estou fazendo uma análise de caráter, mas é impossível você também não ler o que a pessoa quer dizer. Quase uma celebrização, né? Porque arruma o cabelo para aparecer na câmera, põe a roupa, escolhe roupa. É uma ausência total também de... parece que quer aparecer, mesmo em cima do crime. O senhor não precisa nem me responder isso, mas é uma coisa muito... Porque isso é julgamento de caráter, eu acho que o senhor nem poderia, não sei se o senhor quiser falar, pode. Mas dentro do que o senhor está falando é impressionante mesmo, porque quer acobertar, quer fazer uma máscara social, mas ao mesmo tempo vive um pouco a celebridade da morte. O senhor entende o que eu estou querendo dizer?
Claro que entendo. E, na verdade, o que você está falando, eu posso falar sim, com certeza. Nós temos que tentar fazer uma análise subjetiva do que aconteceu. Porque, por exemplo, quando eu falo para você que uma pessoa atirou, esse disparo acertou uma outra e morreu, e eu, por exemplo, levo, depois de algum tempo, uma filmagem do que aconteceu, isso ninguém sabia, a pessoa tenta acertar em um alvo, tenta acertar em uma árvore, sem querer erra, e pega uma pessoa que estava passando atrás, eu vou ter uma outra percepção sobre o que aconteceu. Não sei se você conseguiu compreender esse meu exemplo. Exatamente. E fiz por ser bastante básico. Mas vamos lá. Então, quando nós não temos um quadro assim tão bem definido, a gente tem que saber, a pessoa fez isso pensando no quê? Está me entendendo? A pessoa entra em um túnel que está fechado com uma certa velocidade e depois pega um skatista, por exemplo, um caso famoso que já passou pelas minhas mãos. E, infelizmente, causou o óbito daquele rapaz, um rapaz sadio, tranquilo, enfim. O que o cara estava querendo? Será que ele estava, se passar alguém, problema que ninguém tem que ficar aqui, muito menos ele, né, que estava com o carro na mão e acaba atropelando. Nós temos que ir para a cabeça dele, para saber se ele vai responder por uma conduta dolosa, por uma conduta culposa. Então, o subjetivo, ele precisa ser analisado. É claro que a gente não pode entrar na cabeça de ninguém para saber o que a pessoa estava pensando ou o que ela pensou. Nós temos que ver o mundo externo e esse mundo externo precisa nos dar algumas características para sabermos, né? Para completarmos esse quebra-cabeça. Então, quando nós olhamos para ela, e eu também aditei a denúncia para dizer que o crime foi praticado por ela, a omissão por ela era praticada porque ela estava gostando daquela boa vida, né? Ela estava gostando daquele novo status, ela estava gostando de ser a mulher de um político de prestígio, de um político com uma certa fama, enfim. Isso estava trazendo benefícios para ela, né? Tanto social quanto financeiro, quanto de imagem. E ela é uma pessoa que sempre teve uma forte ligação com a sua imagem. Nada a criticar em relação a pessoas que vivem na imagem, porque se elas fazem isso, e isso traz um benefício pessoal, e esse benefício pessoal pode ser estendido a outras pessoas, ótimo. Se não traz um benefício para outras pessoas, mas não está incomodando, não está fazendo mal para ninguém, problema é de cada um. Entendeu? O que não pode acontecer, como no caso, na minha percepção, né, aconteceu, e eu friso sempre que é na minha percepção, na minha análise, porque eu, como promotor de justiça, o meu papel é analisar e expor em um determinado momento ao juiz e depois expor em um outro momento aos jurados, quando o caso chega à análise do tribunal do júri, é a minha percepção. E eu falo, olha, se vocês conseguem analisar o porquê de eu ter percebido dessa forma, e se vocês tiverem a mesma análise, eu vou pedir que a consequência seja o voto favorável a essa minha tese. Enfim, porque o trabalho no júri nosso é poder apresentar de forma clara, no final das contas, aos jurados, o porquê dessa nossa percepção baseado naquilo que está no processo. É óbvio, né? E os jurados, eles precisam também analisar o que a defesa percebeu, o que a defesa apresenta, o que a defesa mostra de prova, e depois vai fazer, né, através dessa análise, desse processo dialético que todos nós fazemos o tempo inteiro, vão tirar a conclusão deles através do voto. Então, assim, por isso que eu gosto de falar e friso sempre que é a minha percepção, mas eu digo o porquê da minha percepção. Não é algo inventado da minha cabeça a partir de ideologias, a partir de paixões. Negativo. É algo que eu vejo ali no processo e por isso eu aqui falo. Até pegando o exemplo do caso da Cissa Guimarães, você via na Cissa Guimarães a dor da perda de um filho. E você via na Monique, naqueles momentos primeiros, a ausência total de uma angústia de mãe. E é uma mãe. Porque mesmo que essa criança tenha morrido de uma evolução de uma doença, isso causa... Eu costumo dizer, e o nosso trabalho do júri, ele se percebe muito isso, que são sentimentos diferentes que estão dentro de uma mesma pessoa. Por exemplo, quando eu perco um filho para uma doença,
por um acidente de carro que está comprovadamente posto como acidental. Não é criminoso. A própria pessoa que estava dirigindo, não é criminoso, não tem o crime, mas eu tenho uma perda muito prematura na minha família. A tristeza ela é muito grande. Quando eu tenho essa perda fruto de uma violência, fruto de um crime, eu tenho a mesma sensação de tristeza, mas junto à tristeza eu tenho a revolta de alguma coisa não ter funcionado, do sistema de segurança não ter funcionado ali através das nossas polícias. E pior, depois disso, se eu não tenho uma justiça dos homens, né, se eu não tenho a legislação sendo aplicada, eu ainda tenho essa minha revolta, ela é potencializada. Sim. Porque eu não tive, no primeiro momento, um Estado que conseguisse proteger o meu ente querido, e agora eu não estou tendo um Estado capaz de comprovar e de fazer valer o que as regras elas estipulam para punir quem pratica essa conduta. Então, é um sentimento, ele é muito forte e ele é muito destrutivo. Então, assim, nós trabalhamos, né, a partir do momento, né, há milênios atrás, que eu tirei a justiça privada da mão das pessoas ou das mãos das pessoas e trouxe para o Estado, nós temos que nos desincumbir dessa nossa missão. Sim. Porque senão eu vou voltar a um Estado primitivo, onde eu não quero saber de justiça, eu vou fazer a minha justiça pelas próprias mãos, porque o Estado não está adiantando para isso. Eles, tanto a Monique quanto o Jairinho, passaram por uma análise de psiquiatria forense ou isso não é necessário para vocês? Olha, na verdade, né, como eles não são obrigados Sim. a passar por esse tipo de análise, embora o Jairo, agora eu não vou lembrar da Monique, tenha pedido para ser entrevistado por um psicólogo, psiquiatra, agora eu não vou conseguir de cabeça te dizer exatamente qual é a formação do profissional, né? Se é psicologia ou psiquiatria, para fazer uma análise comportamental. Mas é algo que é particularmente produzido, né? E é claro, sem querer falar mal do que uma parte pode produzir de forma unilateral, isso muitas vezes pode corresponder à verdade. Mas, né, a nossa experiência também nos mostra que nunca uma parte contratando um profissional, e muitas vezes profissionais que têm um custo muito alto, eles vão desenvolver um trabalho que aponte para a responsabilidade criminal do seu cliente. A gente não vê isso. É porque o senhor apontou bem um certo sadismo, né, contra as crianças, para saber se é necessário saber se ele é um psicopata ou não é, ou se ele tem algum transtorno de personalidade. Só para ficar claro, quando qualquer das partes, inclusive o juiz, ele percebe que um determinado réu pode não ter capacidade cognitiva, né? Pode não ter uma capacidade de autodeterminação. O que significa dizer isso? A pessoa não sabe o que é certo e o que é errado, ou mesmo sabendo que determinada conduta ela é errada, ela não consegue se comportar de acordo com esse entendimento, sim, eu posso fazer um exame de insanidade mental nessa pessoa e, sendo constatado que ele não tem essa capacidade, ele vai ser tratado de uma outra forma, porque ele praticou um ato por conta de uma doença. Mas não é o caso dos dois. Não, ele seria, no máximo, se fosse um psicopata, que não significa nada. E não é um transtorno. Não é uma doença mental que tire capacidade de entendimento ou de autodeterminação. É muito pelo contrário. O psicopata ele apenas tem a ausência da empatia. Ele não é um doente mental. Exatamente. O que eles alegam? Eles dizem o quê? Porque nem eles devem saber, então, o que aconteceu com o Henry. Ou eles falam o quê? Que ele acordaram, ele estava lá e eles não fizeram nada, é isso? Num primeiro momento, sim. Num primeiro momento, eles quiseram demonstrar que talvez ele tivesse caído da cama e, por conta disso, ter tido aquelas sequelas que o levaram a óbito. Agora, nesse momento, eles já falam até de possibilidade de um mal que já cometesse essa criança, que levaria a essa situação. E ultimamente,
até estão desenhando, né? Isso, as defesas do Jairo elas já mudaram, né? A defesa do Jairo já mudou várias vezes de mãos, vários profissionais já passaram por ela. Então, assim, eles vão desenhando, e em nenhum momento eles admitem, ó, eu fiz isso, e o que tudo indica, não vão dizer. Então, o Jairo, ele quer falar sobre materialidade do crime não ter existido, ou seja, a morte do menino não foi causada por uma conduta humana voluntária, né? Ou que, se aconteceu, não foi ele. A Monique sempre esteve com o Jairo, e desde que mudou de defesa para cá, ela vem dizendo que acredita que pode ter sido um acidente, pode ter sido alguma doença, e se não foi isso, quem cometeu foi o Jairo. Agora já começa a aventar isso, e é claro, né, esse processo ele é temperado por algo, né, a defesa da assistência de acusação até saiu dizendo que esse processo tem traços muito exóticos. Na verdade, eu digo que as defesas elas tentam de todas as formas, e elas até se atropelam umas contra as outras, né? Fora essa situação de possível ameaça, de possível ligação de defesa com a própria Monique, ligação sentimental e tudo mais. Enfim, eu, na verdade, passo ao largo disso, porque a minha constatação ela é muito simples, da seguinte maneira de se perceber, entendeu? Uma morte, ela acontece, eu tenho uma pessoa morta que diz que a morte aconteceu. Então, isso é bem simples de se constatar. Essa morte, ela foi praticada por uma ação, e essa ação foi uma ação humana. Na minha percepção, isso já está bastante claro, entendeu? Se ela foi praticada por uma ação humana, e se a criança foi entregue à mãe ilesa, eu não tive mais ninguém, a não ser Jairo e Monique, com essa criança naquela noite, naquela madrugada, e se eles apresentam essa criança já em óbito, as conclusões a partir daí elas são muito fáceis, até mesmo por conta do que foi produzido durante a investigação, das conversas anteriores, até por conta do comportamento do Jairo. E é o seguinte, eu não tenho medo, e não acho que isso seria um adiantamento de uma tese em plenário do júri, porque, na minha opinião, não tem por que esconder. A partir do que eu falo, por óbvio, né, as defesas vão observar e vão trabalhar a estratégia deles para fazer algum contraponto para tentar convencer os jurados de que aquilo não aconteceu. Mas isso aí é de cada profissional que trace a sua estratégia e tente defender o seu assistido, o seu cliente, enfim, aquele que ele se propôs. Nós vemos na defesa do Jairo uma confusão, né? Nós temos até um áudio de um advogado que está no processo já, em que desse áudio eu tiro a constatação de que ele foi até assistente de acusação de forma premeditada, para depois poder, enfim, não sei se você teve acesso qual foi a esse áudio, mas se você for uma matéria da Veja, esse áudio está lá, e esse áudio foi posto no processo também. Um dos advogados que foi assistente de acusação do Leniel, ele hoje em dia defende o Jairo em outros processos, desses de tortura, alguns outros. O advogado que estava com o pai do Henry, o Leniel, está defendendo o Jairo, é isso, hoje? Em outros processos? Não no processo de homicídio. Não nesse, mas em outros processos? Exatamente. E ele já estava? Ou ele passa a estar? Ele passa a estar. Uau! Depois que se afasta da assistência de acusação. Só que um áudio recentemente vazado, e já está no processo, um áudio de 4 minutos e alguns segundos aproximadamente, ele diz que entrou como assistente de acusação porque ele queria criar o caos e depois sair disso para facilitar a defesa. Mas vejam só, você vai tirar as próprias conclusões, que o áudio está aí e o áudio ganhou domínio público. Sim, não, vou ouvir já. Se alguém puder achar o áudio para mim. Eu cheguei aqui no escritório, não vou nem te ligar, vou mandar só uma mensagem. Deixa eu te explicar, cara.
Assim, essas estratégias todas são várias cabeças pensantes, vários advogados tops, vários advogados vaidosos. Eu falei isso ontem na reunião. Vários advogados vaidosos, vários advogados bons, vários advogados com grande histórico de grandes processos. Talvez eu seja o que tem menos de júri. Menos que você e que o Daledoni, sim. Não, até mesmo que a Flávia tem muito processo de tráfico. Mas talvez eu seja o que tem maior diversificação, que eu não faço só júri. Então eu tenho clientes deputados, em processos políticos, em processos de direito penal econômico, em processo de direito penal empresarial, porque esse é meu forte hoje. Meu forte não é mais o júri. Meu forte equilibrou no escritório isso. Então é difícil, cada um põe sua estratégia. Uma hora, por exemplo, você, acho que o Telmo também, achamos que tinha que colocar a suspeição antes. Eu falei ontem pro Coronel, falei pro Flávio, mas a Flávia falou que não, que era melhor depois do habeas corpus. E eu entendi que ela estava certa, eu dei meu braço a torcer, eu não sou dono da verdade. Entendeu? Eu queria suspeição, eu tava puto que não entrava com a suspeição. Mas a Flávia falou um troço certo. Espera a 7ª Câmara, vamos tentar esgotar lá. Beleza, certinho. Você entendeu? Então, às vezes, surgem assim divergências, mas as divergências são sanáveis. Uma hora eu acho que eu tô certo, mas não tô. Mas uma hora eu acho que eu tô certo, mas tô. Entendeu? Uma hora a Flávia acha que tá certo e não tá. Outra hora ela acha que não tá, que tá certa, mas não tá e dá o braço. Acho que todo mundo tem que dar o braço a torcer, entendeu? O que acontece? Esse negócio que você falou aí, deixa eu só te dar um alô. Pô, Flávia, é ruim você com essa representação? Não, eu acho que você não percebeu ainda, você não conseguiu captar que esse é o objetivo, Lúcio. O objetivo é esse, é o caos chamando para mim. Eu acho que não te falaram isso, entendeu? Você está aí, você está redondamente enganado. Eu lá no processo, eu não tenho porquê. Se eu sair desse processo, acaba isso. Eu sou a figura principal desse processo, entenda isso. Não tem outra. Eu falei ontem no gabinete, já tinha falado para o deputado 3 vezes. Olha só, pode Evandro Lins e Silva ressuscitar. No meu prédio aqui deve ter uns 20 advogados criminalistas melhores que eu. Mas nenhum advogado na face da terra pode fazer por esse processo o que eu posso. Nenhum. Principalmente assim, você ou de advogado de fora. Primeiro porque eu sou respeitado como ninguém é. A Flávia não é respeitada como eu, você me perdoa. Você não é respeitado como eu, você me perdoa. Daledoni não é respeitado como eu, porque eu não sou midiático, eu não fico aparecendo, eu não faço essas coisas. Aí sou professor, aí juiz pede para eu defender. Não, assim, estou querendo esculhambar ninguém, não. Mas não, eu sou bastante respeitado, por isso que eu aceitei isso. Porque pode vir OAB batendo em mim, pode vir Leniel querendo bater em mim, porque eu tenho uma carcaça larga para enfrentar, entendeu? Porque eu tenho um bom nome, 20 anos de muita reputação, entendeu? Então o que acontece? Eu posso entrar, o objetivo era esse. Quando eu entrei nesse processo, era para isso, para apanhar e para construir essa retórica. Acho que não te falaram isso, entendeu? Então não posso passar para você, posso passar para ninguém, nem quero ninguém do meu lado, não. Não quero ninguém do meu lado nesse processo. A Flávia até pediu para eu botar, para me sobrecarregar menos, aí tudo bem. Mas tipo o Eric, eu vou entrar nesse processo. Se alguém entrar, eu saio, pô. E saio numa boa. Tem problema não. Ninguém, porque eu é que comando isso aí. Porque eu fui assistente de acusação. E o objetivo era eu entrar sendo o assistente de acusação. O assistente de acusação que saiu do processo porque discordava dos métodos do Daniel, entendeu? Aí não te falaram, você deve estar meio por fora disso. Esse áudio é impressionante, porque na verdade era o advogado do Leniel. Chama Flávio Fernandes. Flávio Fernandes, que ele era um cavalo de Troia. Aunque ele mesmo diz, né? Embora ele depois explique que não é bem assim. É o contexto. O áudio ele fala por ele mesmo, né? É de novo o contexto, porque hoje em dia o povo pede desculpa, mas não pede desculpa, né? Fala, olha, me desculpe se eu te... Mas você tem que entender o contexto. O contexto, coitado, virou o pior, a melhor... Na verdade é isso, o Beto, que a gente vê nesse processo o tempo inteiro. Enfim, são eles querendo se escusar da responsabilidade penal e inventando vários
Eu vou ter que entrar até no que A ele... gente vê o dinheiro aí, sabe, falando mais alto do que valores básicos. Porque eu trabalho com homicídio, conforme eu já disse, há quase 22 anos, né? Com homicídio especificamente falando. E a gente acaba vendo de tudo. E, claro, que um homicídio ele não se justifica, mas tem alguns que, dentro do contexto em que se vive, que é o traficante matando o traficante, o miliciano matando o miliciano, uma briga de vizinhos, que o negócio se avoluma, a gente tem condutas que não podem ser aceitas pela sociedade, precisam de uma resposta. Mas, enfim, existem algumas outras que passam de qualquer... O limite já foi transposto, mas de qualquer coisa imaginável. E aí, quando você vê que pessoas se propõem a querer defender a qualquer custo com vistas só no dinheiro, é uma completa distorção de valores primários. E isso... Eu estou criticando o advogado que recebe para defender clientes, porque precisam, é o trabalho deles. Não, e está na lei, todo mundo tem direito à defesa. Exatamente, mas isso aí que você ouviu no áudio, isso é uma conduta criminosa, em tese, que vai ser apurada. Ia perguntar isso, vai ter representação contra ele na OAB, por exemplo? Já teve, inclusive. Isso por esse áudio. Exatamente. Aí, então, continuando... O que me foi passado, entendeu? Sim. Eu, da minha parte, faço isso também. Isso já aconteceu, inclusive com suposta ameaça que a Monique teve de uma das advogadas do Jairo, entendeu? Existe uma outra notícia veiculada na mídia agora nos últimos dias, que um dos advogados da Monique está tendo uma relação romântica com ela, né? Não sei se você leu isso. Se você quiser, eu até te mando o link lá, que ele teria... Isso as outras presas que denunciaram que eles, dentro do parlatório, ele teria se masturbado observando partes íntimas mostradas por ela. Isso diz a notícia, né? Enfim, então, esse caso tem situação que o outro advogado, que foi assistente de acusação, nada a falar contra ele, chamou de exótico, né? Eu chamo de coisas rasteiras, bem rasteiras. Chamaria mais de bizarro, né? E um desrespeito a tudo, ao Estado de Direito, ao Henri Borel, às pessoas que trabalham. É chocante. O advogado dela... Porque você vai entrar num ponto, já deveria... Eu vou entrar, que é da juíza. Que é da juíza, enfim. Eu não vejo nenhuma parcialidade na conduta dela, o que eu vejo é ela conseguindo manter uma distância entre a cidadã Elizabeth Louro e a juíza. Enfim, com certeza eles não vão achar juiz melhor para presidir aquela causa. Pode achar outros tantos iguais, porque é uma magistrada que já trabalho há alguns anos e posso te dizer de cadeira que nenhum tipo de direito ali, de qualquer réu que seja, vai ser suprimido por ela, por interesses pessoais ou mesmo por paixões secundárias. Zero. Eu vi o vídeo... Mas eles precisam também, né, disso. Eu vi o vídeo onde ela fala que vai ser um julgamento muito difícil, que vai ser difícil não chorar, porque ela vê o Henri, vê o neto dela pulando na cama, e ela sempre vê o Henri e tudo mais. E também umas fotos de ela no lançamento do livro de uma jornalista sobre o caso, um livro, eu acho esse um pouco rápido demais, uma vez que o caso ainda está em andamento e tem tantos elementos novos acontecendo aí nesses bastidores, que para um livro seria até mais interessante também, onde a jornalista ela já faz praticamente também o julgamento e tudo mais. Ela também estava... Essas atitudes não são um pouco ruins para uma juíza que vai julgar um caso? É claro que qualquer um que analisa uma situação vai analisar de acordo com a sua própria ótica. Se você me perguntar, Fábio, você faria? Talvez não. Mas eu nem passou pela minha cabeça fazer para eu virar aqui um engenheiro de obra pronta, entendeu? Claro, lógico. É muito fácil você falar que não faria depois de pessoas criticarem. Talvez eu até... Mas, vamos lá, falando em obra pronta, quando um perito faz uma análise, a análise já está feita.
Você se ligar a esse perito por admiração ou por outra situação qualquer, você não vai mudar o trabalho dele, como a juíza, quando vai a um lançamento do livro, não vai mudar o conteúdo do que já existe nesse livro. Enfim, e com certeza as duas se conheceram quando ela começa a trabalhar e se mostra ali atrás das coisas. Na nossa atuação jurídica, acontece muito, e isso nem sempre é assimilado pela grande população, porque parece que é um teatro. Por exemplo, eu faço júri, tantos anos que eu tenho de profissão, tantos anos que eu faço júri com defensores. E dentro de um plenário do júri, quando nós defendemos teses opostas, ali é um embate, é como se fosse um jogo de futebol entre dois times, onde um jogador entra de carrinho no outro, às vezes faz uma falta mais grave e é até expulso, enfim, onde eu tenho um combate. Por falar em combate, eu entro num octógono, num ringue, e dois lutadores, eles vão ali medir força para ver quem sai exitoso daquela contenda. Mas depois eles podem ser amigos por isso. Então, nós estamos muito acostumados a separar essas situações, a situação profissional que está acontecendo ali, onde eu vou criticar a tese que você está defendendo, onde eu vou oferecer uma tese contrária, onde eu vou dizer que os seus argumentos eles são falíveis, né, por conta de outros que eu vou apresentar, e o contrário vai acontecer também. Mas depois dali a gente pode ter uma relação de amizade, pode não ter. Não tem problema nenhum. Então, o fato de ter relação de amizade ou não ter, não importa, e você ser mais combativo ou não, quer seja num jogo de futebol, quer seja num ringue de luta ou num plenário do júri. Então, assim, para o meu cotidiano e para o meu dia a dia, e eu sei que as pessoas que atuam nesse cotidiano e nesse dia a dia têm a mesma percepção, você não consegue visualizar naquilo. Então, é mais uma situação em que eles querem se valer de algo que eventualmente, para pessoas que não estejam acostumados com esse cotidiano, né, encararem isso como se ela já tivesse pré-julgado, como se ela já tivesse pré-analisado, quando, na verdade, isso não acontece. É claro que, muitas vezes, né, porque nosso trabalho, como é um trabalho estatal, e qualquer trabalho, todo trabalho estatal, ele é feito para a população, é claro que a gente tem que se policiar cada vez mais, e a experiência mostra que, às vezes, a gente precisa ter mais cautelas do que outros. Não significa que, quando a gente não tenha, a gente não seja isento por isso. Sim. Entendi. Não, aí a suspeição, eu concordo, eu entendi perfeitamente. Você falou que, assim, aos meus olhos, às vezes pode parecer chocante, porque eu não faço parte desse dia a dia. Mas ele não é fora do comum ao ponto de ser uma suspeição, é isso? Exatamente. E você fez um resumo perfeito. Numa analogia minha, assim, eu trabalho nesta produtora e tenho a minha outra produtora concorrente. Somos concorrentes, mas eu tenho amigos das produtoras concorrentes. Então, a gente pode estar, muitas vezes, os dois tentando vender um produto para a mesma TV, ele ganha, eu ganho, mas ninguém se odeia. Mas ali, naquele momento, é um embate nosso de quem vai conseguir. O Henri Borel, uma coisa antes, o Henri morre de quê? Qual é a causa-morte dele? Laceração hepática. Do fígado. Pois é, sim. E ele tinha outras 23 lesões, correto? A defesa quer fazer crer que essas lesões elas são frutos do procedimento de reanimação. Você já me respondeu que eu ia entrar, tá bom. Você já está totalmente dentro do caso mesmo. Porque eu ia perguntar, mas a defesa alega... Isso é possível, não é possível? Dentro dos peritos que analisaram e do legista, o que eles dizem? Olha, vários peritos consultados por mim, quando você está... Quer dizer, além de eu já ter tido centenas, né, milhares de casos em que a perícia seja importante, cada vez mais a gente vai adquirindo informação e tudo. Para os que eu mostrei, eles me disseram que não. Porque a Monique alega que o Henri chegou sem um roxo
e são 23 lesões ao longo do corpo. Ela consegue observar o filho com um detalhe impressionante, né? Quando ele já está morto. Em vida, ela parece que nunca o observou, tanto é que o deixou chegar nessa situação, né? Ele chega morto no hospital? Com certeza. Porque eles ficaram bastante tempo reanimando, né? Tentando. Tentando reanimar, mas reanimando, né? Como se chama. Mas é normal uma criança que já está morta ser reanimada há tanto tempo? Segundo os médicos, sim, por alguns fatores, né? Primeiro, porque já tiveram êxito em reversão de quadros. Não vou dizer o mesmo, porque, segundo a perícia, ele já chega lá em trismo, né? É uma terminologia usada por conta da rigidez cadavérica em alguma parte do corpo e tudo mais. Então, né, além de ser um procedimento que é a rotina de eventual criança que chega desse jeito, eles, por opção profissional e de vida, eles não querem desistir de uma criança nunca. Então, tentaram ali, né? Então, não só com conhecimento profissional você vai encarar a criança quando começa a trabalhar nela, mas também com a esperança de que aquilo aconteça, né? Entubaram e tudo mais. Essa laceração hepática por ação contundente poderia ter acontecido antes de o Henry ser entregue para a mãe? Não, hipótese nenhuma. Não teria tido esse tempo. Eu li até porque parece que é uma dor insuportável, o menino não estaria andando e tudo mais. Não é? Exatamente. Entrando para o pai um pouco, que eu não tenho como não perguntar sobre o Leniel. O senhor até me coloca uma situação que eu achei muito interessante, que é aquela história. A mãe pode não ter atuado de segurar o menino, mas a ausência de ela tentar salvar ou cuidar daquele a torna, inclusive, quase a homicida junto. No caso do pai, o pai ele também precisa ser investigado? Foi investigado? Todo mundo precisa, só que os traços, né, que foram colhidos. Na verdade é o seguinte, quando se começa uma investigação, você vai investigar o crime. Sim. E, num segundo momento, você chega à pessoa que pode ter sido responsável por esse crime. Então, quando você vai investigar a morte do Henry, você está ouvindo o Leniel, você está ouvindo pessoas falarem sobre ele também. Você está confrontando o momento em que a criança chega morta, os instantes anteriores a essa chegada, enfim, comportamentos posteriores, e ele está sendo enquadrado dentro também dessa investigação para nós sabermos qual é a posição dele. E a investigação não mostra para mim, como também não mostrou para a autoridade policial e para o promotor que fez a denúncia, o promotor da PIP, doutor Marcos Cac, né, e também para o doutor Damasceno, que era a autoridade policial, junto com outra colega que estavam à frente da investigação, possibilidade de responsabilidade do Leniel. Então, assim, a investigação não me mostra isso e o correr do processo também não me mostra isso. Nem mesmo uma ausência, porque muita gente também questiona, mas o menino já estava falando que não queria ir para casa e ele mesmo assim entrega para a mãe. Não tem também essa... Porque, vejam só, Beto, na verdade, é um crime que acontece dentro de um cotidiano familiar já experimentado por todos, se não como pais, sim como filhos. Sim. E também como espectadores da vida dos nossos sobrinhos, da vida dos filhos dos nossos amigos, enfim. Então, todo mundo já experimentou uma relação familiar, ou experimenta, na verdade, né? Então, assim, dentro dessa colocação, né, se eu me coloco em qualquer situação familiar, eu vejo que, né, não são só sorrisos, não são só alegrias, né? Eu tenho aquele
eu estou usando muito a palavra cotidiano, mas é o essa cotidiano. mesma palavra tem o dia a dia ali, até, sabe, aquelas situações, a criança que às vezes chora de mãe, a criança que às vezes chora só quando está com fome, a criança que mesmo estando com dor ou com fome não chora, entendeu? O comportamento observado, né, aquela coisa que se constrói no dia a dia, enfim. Então, não me parece ter fugido de uma normalidade. Tá. A criança que passa o final de semana com o pai, que esteve presente em todos os dias, na rotina dele, sempre, porque estavam separados há alguns meses. E aí é claro que quando o pai pega, né, muitas vezes acontece, como ficou provado que acontecia, ele fazia programas que vão animar a criança, vou no parque, vou trazer outras crianças da mesma idade, vamos brincar. Então aquilo vai entusiasmando a criança, ela vai querendo ficar ali. E o momento daquela ruptura, né, que queríamos que fosse temporária, né, esperando um outro final de semana, a nova visitação, que não aconteceu, aquilo ali não chega a me chamar a atenção. Todo mundo vai avaliar aquilo, assim como outras autoridades que avaliaram aquilo, assim como todo mundo que vai ver. Então, a desconfiança ela é precisa. É necessário que a gente desconfie também do comportamento de pai, de avô, de vó e de tios, de todo mundo, enfim, da babá, da empregada doméstica. E aí a gente vai, né, fechando o nosso raciocínio. Então, quando eu fecho o meu raciocínio, é claro que ele não está fechado em definitivo, porque a instrução ainda está acontecendo. Mas desde que eu peguei esse processo na mão até hoje, tudo que vem a ser introduzido nesse processo só reforça a minha conclusão preliminar, se é que eu posso chamar uma conclusão de preliminar. Enfim, mas usando esse termo, só reforça. Não, inclusive tem as imagens do Henry super feliz com o pai pelo shopping e tudo mais naquele dia. E também tem o pai, ele questiona, né, a Monique algumas vezes sobre por que o Henry está reclamando. Tem um pouco, você percebe que o Leniel, ele... E ele vai até a casa lá dos dois e chama o Jairo para descer e fala, você não abraça mais meu filho, não? Forte. Isso é confirmado por eles dois, tanto pela Monique quanto pelo Jairo, enfim. Então, assim, eu não tenho dúvida, né, que ele fez isso. E essa é uma ação de um pai que tem uma certa preocupação. Então, não me está a indicar que ele possa ter dado causa, né, ter tido uma omissão relevante para dar causa também à morte do Henry, como foi a omissão da Monique. O que o advogado do Leniel quis dizer nesse áudio que eu ouvi agora? Eu não concordava com o que o Leniel queria fazer. O que ele quis dizer com isso? Olha, ele no final do áudio diz que já entrou como assistente de acusação de forma premeditada para criar um caos, para depois sair de lá e ter mais subsídio para defender. Isso aí denota uma situação muito grave, gravíssima, que vai ser analisado pelos órgãos próprios, tanto pelo órgão profissional deles, como pelo órgão judiciário. Enfim, não é da minha atribuição e não é da competência depois do tribunal do júri fazer essa análise jurídica criminal, que pode até levá-lo a uma condenação. Isso vai ser apurado, mas é claro que isso está dentro do processo e isso, né, reflete coisas. E, para mim, o que isso reflete é que sempre a defesa do Jairo foi programada para esconder a verdade, foi programada para, mesmo que a própria defesa técnica não saiba disso, porque muitas vezes eu posso programar uma história cobertura sem que a minha defesa técnica saiba, sem que os meus advogados saibam. Nesse caso aí, esse advogado em específico, ele mesmo diz, não sou eu que estou dizendo por ele, eu estou dizendo o que está no áudio dito por ele, que ele faz isso de forma premeditada para que lá na frente tenha um benefício. E o benefício no fim também hoje é trabalhar para os outros casos do Jairo. Talvez. Ele está trabalhando, né?
Formalmente, sim. Então, pelo áudio que ele diz que extraoficialmente, inclusive nesse processo. Eles hoje, Monique e Jairo, estão separados. Isso é bom ou ruim para o julgamento? Isso é bom ou ruim para eles? Beto, olha, eu posso dizer por mim, eles têm a estratégia deles, mas a estratégia deles vai mudando o tempo inteiro, né? Então, assim, nesse momento, ela diz que não fica com ele, porque se ele não morreu de acidente ou de causa natural, ele morreu nas mãos do Jairo. Então, nunca ficaria com ele. Mas essa discussão é de um tempo para cá. Então, ela quer que, com essa separação, a situação fique melhor para eles. Ele diz que gosta dela, sabe o que ela está sofrendo, e espera que tudo se resolva da melhor forma para os dois. Enfim, então são... Como é que eu vou escolher as palavras para te dizer? São declarações de vontade, de declarações muito artificiais, na minha percepção. Então, para mim, é completamente indiferente. Então, assim, o fato deles estarem juntos ou separados, o que eu enxergo, eu vou fazer uma análise de um todo, né? De um todo possível, né? De um todo que existe para analisar. E isso, na verdade, é uma parte que eu acho planejada por algum benefício que eles almejam ter. Quais são os próximos passos agora? O que vem pela frente? Teve essa primeira instrução agora? Depois do interrogatório do Jairo, sendo admitido ou não, porque isso foi objeto de recurso, algumas perícias complementares e oitiva de possíveis peritos, nós vamos nos encaminhar depois desse interrogatório para as alegações finais, sentença, que espero que seja de pronúncia, e se for de pronúncia, cabe recurso às partes. Então, numa eventualidade de haver pronúncia e não houver recurso, acredito que esse julgamento possa ser feito ainda esse ano. Se vocês me perguntarem, é isso que você acredita? Não. Eu acredito que vai haver recurso. E, havendo recurso, eu vou jogar para uma instância superior a análise de todo o processo. Se a pronúncia for confirmada, cabe também recurso para STJ, STF, embora isso não, em tese, né, assim, em princípio, não bloqueie o andamento do processo para que eu chegue a júri, muitas vezes isso acaba acontecendo. Então, aí já sai das nossas mãos, quando eu digo nossas mãos, da análise ali do primeiro grau, né, o controle da duração do tempo. E aí, o desejo ou o trabalho que vocês estão fazendo é para que eles sejam pronunciados pelo quê? Pelo que está descrito na denúncia. E aí seria... Pelo homicídio doloso, para ele na forma de dolo eventual, para ela na forma de omissão comissiva, né, conforme eu expliquei lá na frente para você, e os crimes conexos também, que daí tem a tortura, tem fraude processual, enfim, tem esses crimes conexos. Entendo que a sociedade, que o júri popular seja o competente para analisar essa situação. E aí, lá na frente, em um momento posterior, dá a resposta definitiva sobre essa questão. E aí, qual seria a condenação máxima para eles? É difícil dizer. Uma condenação em homicídio, ela varia de 12 a 30 anos quando o homicídio é qualificado. Como tem a causa de aumento de pena de ter sido praticado contra menor, essa pena pode aumentar de 1/3. Então, em tese, eu estou falando aí de 1/3 em cima de 30 anos, se for aplicado uma pena máxima, que chegaria a 40 no homicídio. E aí nós temos os outros crimes conexos que poderiam acrescentar. Mas isso é só um raciocínio. Sim. Não tem como eu cravar aqui, porque várias circunstâncias elas são analisadas para a imposição de uma pena, se for de homicídio. Mas a promotoria sempre trabalha pela pena máxima? Não, a promotoria trabalha pela pena que entende justa. Então, aqui no Manaus, eu entendo
que em um homicídio que tem a pena de 6 a 20 anos, um homicídio simples, por conta das características do caso, tem que ser 8 anos, eu peço 8 anos de pena, ou peço 10, ou peço 12. Se o homicídio for qualificado, que é de 12 a 30, eu posso pedir 12, ou 15, ou 20, ou 30, enfim. Na verdade, o Ministério Público, por determinação constitucional, ele precisa tentar buscar o que ele acredita ser justo para o caso. E justo para o caso é tanto a análise dos fatos quanto a aplicação da pena. Neste caso, o que você acredita que seja justo? O que o senhor acredita Olha, que seja justo? se os fatos eles forem classificados conforme estão na denúncia, entendo que a reprovabilidade dessa conduta precisa ser bastante acentuada. E aí ela vai chegar já perto do máximo. Tá. Doutor, tem alguma pergunta que eu não fiz que o senhor queria que eu tivesse feito? Sobre o caso? Assim, na verdade, é um caso que você consegue falar resumidamente em 5 minutos, de uma forma mais prolongada em 2 horas, 3 horas, 4 horas. Então, na verdade, a gente estica um determinado ponto ou dois. Você foi bastante completo, assim, no seu raciocinar aqui de forma rápida, entendeu? É claro que um bate-papo ou entrevista futura, alguém pode analisar um outro ponto, enfim. Porque falamos da cronologia, da motivação dos personagens, da dinâmica, desse áudio que foi surpresa para mim aqui na entrevista, do Leniel, falamos do pai, falamos de todos ali. Então, acho que a gente conseguiu passear bem por todo o caso. E já fica o meu convite já também para a gente conversar depois do julgamento. Porque... Até antes, se for o caso, se tiver alguma dúvida, quiser esclarecer algum outro ponto, eu estou à disposição. Aqui a minha intenção é aquela que eu falei para você. Tentar, através de canais como o seu, mostrar para a população tanto o nosso trabalho como a nossa vontade de tentar inibir possíveis práticas futuras. Claro, que as pessoas pelo menos entendam que um crime vai ser pago e é impressionante como algumas pessoas começam a chorar bastante depois de terem sido presas, né? Tipo, a Monique, ela tem chorado bastante. Você se faz a seguinte pergunta, a pessoa está arrependida do crime ou está arrependida de ter dado, vou usar uma expressão popular, algum mole que o levou a ser descoberto? Chora pelo filho ou chora por ela na cadeia, né? Sempre essa pergunta que fica. Exatamente. Doutor, acabei de ver aqui que hoje é dia 7 de março de 2022. O Henri Borel morreu dia 8 de março de 2021. Sim. Amanhã completa 1 ano da morte dele. Então ficam sempre essas... É interessante porque amanhã já faz 1 ano e o senhor já está trabalhando nisso desde então. E ainda tem mais 1 ano, de repente, pela frente. Para o julgamento. Um primeiro trabalho feito lá durante a investigação, que durou cerca de 2 meses, mas sempre acompanhados sempre já estava, né? por nós também. Doutor, eu peço para o senhor ficar aqui, eu só vou fazer a cabeça de despedida e eu volto a falar com o senhor só mais 1 minuto aqui. Eu conversei com o doutor Fábio Vieira, o promotor do caso Henri Borel, e de tudo isso que nós conversamos aqui, e ficou essa data sempre marcante. Amanhã, infelizmente, faz 1 ano da morte de Henri, e ele estaria completando 6 anos este ano. Então, até a próxima. Obrigado.